Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação costumeira, sempre através do nosso Facebook e também através do Sicom. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista. Hoje o nosso assunto vai ser muito abrangente, sobre cultura. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Chiarella, nosso convidado, a você que nos assiste. E realmente assuntos culturais sempre são importantes. Pois é, nós trouxemos aqui o professor da Escola Técnica de Música Cubatão, é pastor evangélico também, Silas Palermo, tem sua formação musical, bacharel em música, licenciatura em artes, filosofia da estética e pós-graduação pela USP e improvisação. E nós vamos falar de cultura em termos gerais. Silas, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Ter prestigiado aqui o nosso programa, viu? Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistem. Espero que seja um programa que nos ajude a entender um pouco mais do processo cultural na nossa cidade, na nossa região. Quando nós falamos de cultura, e nós estamos aqui falando de um programa de condomínio, que não trata especificamente só do condomínio, mas viver em condomínio e viver trata de umas questões culturais, de como eu lido com o meu vizinho, como eu lido em comunidade. Nós temos percebido que a gente tem vivido momentos de choque cultural no nosso país, inclusive. O mundial, na verdade, né? Notícias que deixa a gente assim aterrorizados no sentido literal da palavra. O que nós estamos buscando com isso? O que os nossos filhos, os menores, a chamada geração Z, esses que são nativos digitais, que vão ter acesso à informação com uma rapidez, e o que isso tem feito de verdade, de valor na nossa vida e na nossa convivência. Queria começar primeiro com você, Rubens, porque você lida com muitos conflitos no Sicom, e você é a parte sindical, a parte orientadora dos patrões, vamos dizer assim, Sim. Do lado patronal, que é o lado do síndico, não é? Como é que nós temos lidado com isso? O que eu tenho percebido dentro dos condomínios e até na sociedade é uma grande intolerância. Quer dizer, eu quero impor o meu jeito de ser, de pensar, de fazer ao outro. E não aceito nada do outro. Isso, no condomínio, na nossa vida, gera uma grande discussão, uma grande polêmica, em alguns casos até um conflito maior, com perda de vida, com perda de qualidade, enfim. Isso é o que nós temos vivido mundialmente, dentro dos condomínios em algum percentual, e a gente precisa dar um passo atrás em relação a isso. Eu acho que você falou da geração Z, a tecnologia, ela tem que vir para acrescentar humanidade à nossa gerações, à nossa convivência, não pode ser um motivo de afastamento. Perfeito. Porque ali, a frieza do equipamento, você não ensina amor com equipamento. Sim. O amar é o principal, né? Não tem outra... Exatamente, né? Não. O amor sempre, né? Silas, você acha que as nossas relações elas estão desumanizadas e você, como um homem especializado em música, a gente denota sempre uma sensibilidade muito maior, né? Porque música não é entretenimento somente, né? É muito mais, vai muito além disso. A música calma, a música excita, a música transforma, né? A gente percebe na história religiosa, da religião no mundo, que a música teve um poder muito importante de transformação social, inclusive. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque nós temos o lado filosófico, que foi colocado boa parte desse lado de lado, por tempo de gerações aí passadas, que nós estamos carregando os frutos hoje, né? Você que tem aí a idade do Rubens,
a minha também. Por volta dos 30, Dos né? 30 e pouco, vai lembrar De carreira. da educação moral e cívica, vai lembrar das aulas de música, lembrar de tudo isso que nós vivíamos num tempo outrora, que hoje não temos mais. Queria ouvir um pouquinho de você, Silas. Desumanizou? Sim, a questão do viver tanto em condomínio como em sociedade, a tecnologia realmente afastou. Mas tecnologia não é o problema, a tecnologia é uma extensão do homem e não uma substituição do homem. Porque tecnologia por tecnologia, desde a idade da pedra, digamos assim, quando o homem inventou a pedra lascada, e hoje nós temos o mouse, é tudo tecnologia. Perfeito. Desde as primitivas ferramentas, mas todas elas servem como extensão do corpo humano, para servir à sociedade. O problema é que nós deixamos de ter essa visão de tecnologia como extensão do homem que serve a um propósito social. Isso equivale desde o condomínio à formação das grandes empresas que perderam a noção da sua razão social como empresa. Então, o tecnicismo esfriou o homem por substituir e não mais ampliar o homem. Então, na academia nós chamamos isso de alteridade. A noção de alteridade faltou, ou seja, enxergar o outro, né? A relação com o outro. Ver o outro como o outro mais igual a si, ou seja, pertencente à mesma raça humana. E não olhar o outro como alguém distante, diferente de si, ou seja, se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente entende, se coloca no lugar do outro, que é muito difícil, aliás, mas esse outro pertence à sua raça humana, digamos assim, você parece ou se aproxima dessa integração e não da divisão. Então, no caso, você falou da música, filosoficamente. Bom, essa é uma questão que desde a Grécia Antiga se discute, né, do ethos da música, do que ela proporciona. O fato é que esse tecnicismo que nós fomos perdendo desde a década de 60, 70, com alijamento das matérias como educação, moral e cívica, substituído filosofia, sociologia e as artes em geral, o homem foi se tornando cada vez mais técnico e menos humano. Então, matérias como música, artes, filosofia, entre outras, foram deixadas de lado. Obviamente, esse homem agora está correndo atrás do prejuízo, porque ficou um homem não mais complexo, ou seja, complexo no sentido filosófico, ou seja, entender o todo, e agora se tornou especializado demais. Então, a música que antes servia para formar as crianças, e a cultura, a questão lógica, a questão sociológica, agora é uma música relegada exclusivamente ao entretenimento, a um passatempo. Uma diversão. Uma diversão, e como qualquer outras matérias que foram tiradas do nosso meio. Então, infelizmente, agora estamos tentando correr atrás de um prejuízo e não vai ser a tecnologia que vai fazer isso. A tecnologia é uma das ferramentas, mas temos que repensar o pensamento, como diz um filósofo chamado Morin, na França, está vivo ainda. Então, olha que beleza, né? A gente começa a perceber que a ideia de ter a disciplina de música no colégio não era formar músicos. Pelo contrário. Não mesmo. Não, ninguém saía de lá músico, mas dava a outra conotação. O Silas, além de músico e de professor, ele também é pastor presbiteriano da Igreja Jardim de Oração. E essa visão mais humanizada, em todos os sentidos, acaba nos levando também à seguinte reflexão, quando ele fala em tecnicismo e tudo. Não é? Nós temos uma formação, todos nós três aqui, na área de humanas. Uhum. E a ideia, Rubens, no direito, que nasceu lá no direito romano, e nós trouxemos para cá, tentação do plano evolutivo, tudo isso dessa questão de evolução tecnicista, porque nós temos uma lei é técnica, e nós temos que fazer a aplicabilidade técnica da interpretação da lei, para você que está em casa para entender. Mas a gente tem que entender também que a lei, ela nasce depois de um princípio, e princípio não é técnico, é humano. E essa questão de humanização que eu quero voltar aqui trazer no nosso programa, porque nós precisamos trabalhar juntos
E aí eu quero ouvir você, Rubens, nesse sentido também, e também o Silas, né? Como proporcionar? Eu tenho o grande privilégio de trabalhar com alunos de 8º e 9º ano. E isso, para mim, é um grande laboratório, por conta de investimento na minha própria carreira e de alguns estudos acadêmicos que nós estamos desenvolvendo. Então eu precisei estar muito perto deles para entender o que é essa geração Z e o que ela vai representar no mercado de trabalho. E aí a gente vê a questão desumanizada. E aí? Como é que nós vamos reverter? Precisa ter política pública para isso, né? Mas eu acho, Kerala, que além disso, o olhar dos pais, o olhar da família, a grande massa da criança, de adolescente, ainda tem um princípio bom, que pode ser melhor trabalhado no sentido de... a tecnologia é importante, sim, a extensão da gente mas tem que ter esse enquadramento, a proximidade, o exemplo. A gente não pode se tornar, por conta de ser técnico, por conta até de levar o sustento para dentro de casa, esquecer o lado familiar. Perfeito. Então a gente tem que se dar tempo para isso. Quem é mais velho tem que parar, aprender com o mais novo. Porque é assim que o Silas falou do Mohan, é verdade. Quando você está dentro de um problema que você não encontra uma solução, talvez você tenha que desconstruir esse problema para reconstruir. Para reconstruí-lo. Uma solução. Isso é lógica, isso é uma coisa que... Mas a gente tem que se dar tempo. Aí, modo de vida, modo de pensamento, questão cultural, é importante. Porque a gente está virando o quê? Eu lembro daquele filme do Charlie Chaplin, o cara lá arrebitando e parafusando, está virando isso. É isso mesmo. Em geral, em todas as relações sociais. Nós não podemos ser autômatos. E estão sendo. E estamos sendo. Programa... Nas relações humanas, principalmente. Perfeitamente. O programa, ele está interessante o assunto, né? E quando é interessante, o tempo voa. Nós já estamos no nosso horário de break. Já vamos ter que fazer um breakzinho. Espera um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais assunto para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco Silas Palermo e o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Nós estamos tratando de assuntos gerais, mas tratando principalmente de cultura. E aqui eu queria começar a conversar com você uma questão de análise mesmo do que o que nós estamos vendendo lá para fora da imagem do nosso país em termos cultural. E aí começa a entrar numa questão, posso até criar polêmica aqui sem problema nenhum e sem culpa, de tentar entender que a erotização da dança, através do funk, através de outro tipo de moda, nós vamos passar um pouquinho de tempo atrás, nós vamos ter um grupo chamado Tchan, que dançava na boquinha da garrafa também, e assim por diante. E aí nós estamos colocando a imagem, ex-ministro do turismo, com a sua esposa, que todo mundo viu, e vou parar por aqui, não vou precisar nem dizer mais, todo mundo sabe. Qual é a imagem? Nosso país lá fora é visto como o país do turismo sexual, e aí entra aqui para a nossa discussão a cultura do estupro, que hoje todo mundo está falando, que nós temos que... Pode falar. Você falou do turismo sexual e da mulher fácil, né? Então... De que aqui é fácil, tudo é fácil. Da diminuição da figura da mulher, que ela é extremamente indispensável no contexto social, dessa questão de ter que ficar lutando o tempo todo para ganhar o mesmo salário que o homem. Isso não tem nem discussão. Capacidade dentro do seu trabalho, do profissionalismo, você ganha igual. Isso, e infelizmente nós estamos vivendo esses tempos e tempos culturais que estão denegrindo a imagem e principalmente a imagem da mulher. E isso nós precisamos rever. Silas, como é que fica essa história dessa erotização maluca que está entrando na casa? E depois, eu quero fazer aqui sim uma ligação entre esse tipo de atividade de entretenimento, que para mim não é música e também não é dança, é um erotismo total, com essa cultura do estupro, que acaba tendo uma ligação. Ou você acha que não? Sim, claro, tudo tem ligação dentro de uma sociedade. É que o assunto é bastante complexo, teria que ser um debate bem alongado sobre isso, é claro, mas sendo talvez correndo o risco de sermos simplistas, ou pelo menos tentando ser objetivos, certo. A questão aqui cultura, falar em cultura, principalmente no Brasil, nós temos culturas, um país miscigenado com várias questões. Então, é muito complicado entrar por essa lógica, como a gente vê nas manifestações das redes sociais. Cultura do estupro, ou seja, colocando para o homem e generalizando todos os homens como potenciais estupradores. Se seguirmos a mesma raiz lógica, então poderíamos dizer que nós temos a cultura da mulher erotizada, também, por um outro lado. Então, eu poderia dizer, seguindo a mesma lógica, que todo homem é um potencial estuprador, devido a tal cultura do estupro. Por outro lado, nós temos em potencial todas as mulheres possíveis, mulheres erotizadas ou até prostitutas, digamos assim, para seguir uma linha lógica coerente. O que, obviamente, não é verdade. Então, eu não creio numa cultura de estupro, como se o homem fosse potencial a isto. Eu creio numa questão de culturas. Nós temos sim o machismo, nós temos a erotização da mulher, mas quando, por exemplo, se for falar em termos culturais, nós temos a música e a dança não como produto de música e dança de fato. Nós temos no funk e outras manifestações, são mais manifestações sociais de certas pequenas culturas do que música de fato. Só está representando o que eles sentem e o que eles pensam. A partir do momento que essas meninas se colocam nessa posição erótica na dança, do funk, enfim, elas estão se viabilizando para os homens que querem estuprá-la. Então é um problema muito mais complexo que simplesmente colocar para o homem a culpa. E também não é o Estado só intervindo. Tudo começa naquilo que nós falamos, na casa, o que o Rubens falou. A família. A família. Se a gente coloca o Estado apenas como responsável, para que serve as famílias então? A educação tem que começar na família. Eu comecei a entender melhor a vida do outro quando eu tive meus filhos. A minha visão de mundo mudou, e assim como todos.
Como eu lido com pessoas na educação, desde crianças, adolescentes e adultos, e como pastor lido também com uma gama grande de faixas etárias, você começa a enxergar o outro. Então, a música, a dança, em forma de funk e outras mais que a mídia coloca, ela só está propagando pequenas culturas. Cultura é algo que é aprovado pela sociedade, né? O homem é um ser cultural, ou seja, nós fazemos cultura, nós cultivamos e nós somos influenciados pela cultura, né? Nós fazemos e somos feitos por elas. Ok. Só que no Brasil nós temos culturas e mini-culturas. Significa dizer que nós temos que mudar esse pensamento. O homem é um ser cultural, é um ser que provoca isso, que é influenciado por isso. Agora, dizer que há uma cultura de estupro, eu não entendo, porque a cultura é algo aprovado pela sociedade e de geração em geração. O Rubens pensa da mesma forma? Eu não entendo que estupro é algo aprovado pela sociedade. Exatamente. Em termos técnicos, você está plenamente correto, porque se fosse aprovado, estupro não era crime. Perfeito. Era uma atitude, porque cultura, né, não deixa de ser a manifestação reiterada e aprovada. E ensinada geração após geração. Passada, né? Aí depende de cada cultura ou civilização, a forma como é passado e tudo mais. Mas, em tese, é isso. Um comportamento que é aprovado, então, reiterado, ou reprovado e reprimido. Reprimido, exatamente. É isso. Agora, não me vejo, e nem a nenhum dos aqui presentes, como estuprador, nem as mulheres que nos estão assistindo como devassas ou prostitutas. Perfeitamente. Claro. Lógico que no Brasil, nós não podemos esquecer que nós vivemos um contexto de tropical, de pouca roupa mesmo, porque se você for colocar a mesma roupa do europeu, muito provavelmente você vai ter insolação, vai ter... Apesar que ultimamente a gente até pode, né? Então, mas de qualquer forma, essa parte do vestuário, da vestimenta, também não permite, não é uma carta branca para qualquer pessoa abordar. Perfeitamente. Porque falta a base novamente, falta o quê? Educação. Isso em cada cultura é modificado. Né? No Brasil, a pouca roupa, o tipo de dança, de funk, chama atenção para uma atividade, né? Caminha para o outro lado. Agora, na África, a África é muito grande, né? Nos vários países africanos, o fato de estar sem roupa não significa nada. Não significa erotização. Então, cada cultura tem as suas regras. Como nós vivemos aqui na época dos indígenas, muitas nações não usavam vestimenta. Então, o choque cultural quando eu tento importar uma regra cultural de um lugar para outro. Sim. Exatamente. E o papel da igreja? Porque a gente viu que no Estado só, não. Estamos falando em família. Família tem que ter princípios. E aqui, eu estou falando, não é da interferência, nós sabemos que o nosso Estado é laico e vamos caminhar por esse caminho ainda da cidade, da tranquilidade, sem ter essa interferência. Mas a igreja tem um papel extremamente importante na sociedade. Eu acredito até, Querela, se me permitir, assim, a igreja, a própria religião, ela é um fator de agregação social. Você acha que é um afastamento das pessoas? O que acontece é o quê? Na verdade, né, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de religião ou igreja, mas assim, as pessoas se afastaram delas próprias por vários motivos. Porque, na verdade, se criou aí dentro da sociedade uma cultura, entre aspas, do quê? Só faço as coisas se eu tiver alguma vantagem. Então você vê muita gente lá no banco da igreja, em qualquer tipo de religião, só com o corpo presente. O que você pensa? É grife. Exatamente. Aí não dá certo. Você pensa que as igrejas estão se tornando um clube social? Sim, claro. E até pior. Então, se transformaram em algo como o Rubens colocou, vantagem. A pessoa enxerga a religião ou a igreja é formada por famílias. A base social é família. Não é o Estado que tem que coordenar tudo, como a igreja, enfim, como formada de famílias. A questão hoje se colocou
a religião, a religiosidade em algo de moeda de troca. Então a pessoa enxerga um Deus que pode lhe oferecer algo, né? Alguma vantagem pessoal. Infelizmente é isso, o mercantilismo religioso. Na verdade, a igreja e a religião e a busca a Deus é o Deus que influencia na sociedade. A religião da pessoa que influencia nas famílias, na mudança do comportamento familiar, na mudança da sociedade. A igreja, ela tem uma razão social. Não pode ser levada só para o plano metafísico. Perfeito. Do além. Como as nossas empresas deveriam ter uma razão social, tanto as empresas como as igrejas perderam a sua razão social. Levaram ou para o plano metafísico do além, ou do plano da vantagem pessoal imediata. E é isso que eu penso. E é isso que vivemos. E é isso que vivemos. E o nosso programa, infelizmente, terminou, mas eu vou dar um tempo para as suas considerações finais, Rubens. Depois eu volto para o Silas. Claro, mas dentro do contexto que nós falamos aqui hoje no programa, foi muito, muito importante e bom, a gente vê isso também dentro da comunidade do condomínio, dentro da sociedade, porque nós somos reflexos. A gente não pode simplesmente atribuir para o outro algo que nos pertence também, que é a nossa responsabilidade, que é a convivência. Isso está faltando. Está faltando a pessoa parar, pensar, refletir e fazer. Perfeitamente. Então, tem que reforçar lá no banco escolar, mas também tem que reforçar dentro de casa. É isso que eu acredito. Silas, com as suas considerações finais? No dia que nós entendermos finalmente, se é que isso é possível, que o outro sou eu e o eu sou o outro, quem sabe a gente consiga viver em sociedade. Lógico que isso parece uma utopia, mas a religião, a busca a Deus, deveria ou serve para isso. A pessoa entender espiritualmente, emocionalmente, o homem como um todo, um complexo. E não só o homem racional, emocional, essas divisões que na verdade não servem para nada, né? E resgatarmos os valores familiares, que é aí que a gente começa a enxergar o outro, dentro da família. E da família partir para a sociedade. Não esperar que o Estado resolva os problemas internos, né? E assim esperamos que a gente consiga. E conseguiremos. E para você que nos assiste, muito obrigado. Queria deixar um recadinho que diz que ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Para alguém é um refrão de uma música, mas para o outro é um texto bíblico. Deus abençoe sua vida. Até a próxima oportunidade. Nos veremos em breve. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.